Inglaterra e Suíça se enfrentaram num confronto em que a Suíça vinha com moral, tinha eliminado a Itália, vinha fazendo uma Eurocopa bastante decente, interessante, né, apesar de ter um elenco mais fraco, e a Inglaterra que, pelo contrário, tem o elenco, mas não tem o time, de certa maneira, né? Os caras têm grandes estrelas, grandes jogadores, mas em termos coletivos ali apresentaram muito pouco e chegaram devendo de forma monstruosa. Vale lembrar que na fase anterior, nas oitavas de final, a Eurocopa não, a Inglaterra só não foi eliminada da Euro porque o Jude Bellingham tirou do nada um gol de bicicleta faltando 20 segundos para acabar. Caso contrário, eles teriam sido eliminados para a grandiosa Eslováquia. Eslovênia. Por que esse cara fez isso? Por que esse cara foi fazer essa bicicleta, galera? Já deixava acabar ali, né? Perfeito. Já deixava... Ninguém queria ver. Era o que todo mundo queria. O Bellingham tinha que fazer aquilo ali só pra atrapalhar, né, cara? Mas, enfim. Mas foi bonito, né? Deu pra você olhar e falar, nossa, que golaço. Aí depois vi. Que você lembrava, nossa, meu Deus, foi deles. Foi deles. Aí bate a tristeza, né? E assim, cara, pra esse jogo, né, a seleção da Suíça veio mais ou menos com a formação que eles vêm jogando ali. E a seleção da Inglaterra veio com uma mudança, tá? Não levem muito a sério essa imagem que tá na tela, porque a gente pega isso aqui de uma conta oficial da UEFA lá, que o cara que faz essa escalação, ele certamente não sabe o que ele está fazendo, ele sempre bota tudo meio aleatório. Mas o fato é que é o seguinte, o Guerri, que é o zagueiro que fez ali a dupla com o Stones na maior parte do torneio, estava suspenso. O nosso querido Southgate botou o Konsa, e meio que durante o jogo a Inglaterra jogava com 3 zagueiros, né? Com o Saka não na esquerda aqui como alguns previram, mas estava jogando na direita mesmo. E o Trippier lá na esquerda, fazendo um papel que logo de cara já começa a me dar um nervoso, cara. Porque assim, quando a Inglaterra defende, esses caras voltam pra marcar. Mas quando a Inglaterra ataca, o Saka tá lá na posição dele, de boa, de ponta direita. E o Trippier, que é lateral direito, ele fica na maior parte do tempo com a Inglaterra, com a bola, né? Numa posição que é diametralmente oposta à dele, cara. Ele não tá na lateral, que é uma posição defensiva direita, ele tá numa posição ofensiva que é quase de ponta esquerda. Ele joga a maior parte do tempo assim, quando a Inglaterra tá com a bola. O time é meio torto, cara. E logo de cara eu fiquei meio assim, cara, eu não sei, se der certo eu vou ter que calar minha boca, mas tem tudo pra dar errado, sabe? Eu não sei se vocês acharam isso também, mas quando começou o jogo eu falei, pô, de novo o Trippier com essa função. Eu até passo um pano pra ele, assim, porque o cara tá jogando muito, muito torto, sabe? Num lugar que não é meio que o dele, né? Não sei se tu acha a mesma coisa, Estevão. Cara, eu já não gosto disso já, né? Tipo, eles entram nesse jogo lá, depois você vai falar disso, né? Que é a entrada do Shaw. O Shaw aparece aqui para esse jogo. E eles têm laterais. A Inglaterra, por incrível que pareça, é uma das poucas seleções do mundo que eles têm lateral dos dois lados. O lateral não existe mais, né? O lateral agora é uma posição que pouca gente tem. E esses caras, eles aqui acontece deles terem lesões e tal, nas opções que eles têm para esse lado, e eles colocam o Trippier invertido. Não era para ser o fim do mundo, mas na seleção da Inglaterra é. Na seleção da Inglaterra fica também em mim uma impressão muito forte de que, nossa senhora, isso aqui vai ser um problema para esses caras. Por incrível que pareça, eles se safam disso, né? Os caras conseguem se safar disso e eles jogam com o Trippier do outro lado, sendo que eles têm, inclusive, Walker Stones, isso aqui era para ser uma linha defensiva forte, mesmo com o Trippier deslocado. O Konsa entra aqui no lugar do Guerri, mas é impressionante, né? Fica um lado muito convidativo pro adversário, seja lá quem for o seu adversário. Se o adversário fosse como a gente estava brincando aqui, o Sheffield United, você ia ter problemas com isso daqui. Na seleção da Inglaterra, muita coisa é problemática para isso. Esse lado aqui é o que você deve atacar. E não à toa foi de novo, né? Foi de novo o lado mais... Parece ter uma placa ali, ó. Ataca a gente por aqui, vem por aqui, vai ser fácil. Eu acho que esse daqui talvez, Pedro e Yuri, deva ser sei lá, acho que esse é o ponto que dá pra gente falar que é o mais fraco deles, taticamente. O fato deles não terem um lateral de verdade ali, porque eles não podem subir, né? Se você tem o Luke Shaw, você pelo menos dá um certo medo no adversário de você usar esse lado esquerdo. O Trippier, eles não conseguem, velho. Acontece exatamente o que você falou, eles não conseguem. Ele pode se projetar o tanto que for. Mas mesmo quando cai o Declan Rice para ajudar ele ali, né? Porque o que a gente tá falando aqui é que o Trippier, ele tá no lugar do Saka aqui onde você tá passando o mouse. Mesmo quando tem o Rice pra jogar por ali, é todo mundo tendo que trazer com a perna destra pra esse lado esquerdo do campo. E aí, quando você chega na linha de fundo, você não tem o que fazer. Você vai ter que voltar, dar um girinho e tocar pra trás pra alguém. Então eles ficam mancos mesmo por ali. O Southgate tá em estado de negação, né? Eu acho que faz tempo, inclusive, né? Porque o Shaw, ele foi um dos melhores jogadores da Inglaterra na Euro 2020. Gol na final. Acho que se você for elencar ali, você vai ter o Calvin Phillips, o Shaw, o Kane também fez uma boa Euro, o Sterling até, apesar do pênalti cavado na semifinal. Maguire. Mas o Shaw, o Maguire, verdade.
Isso aí não é nem zoeira, não é nem brincando, Sim. é fato. É verdade, De fato, foi um é dos verdade. melhores. E acho que ele não contava com esses problemas físicos que o Shaw teve em 2024, né? Que ele passou meses e meses sem jogar, sem conseguir jogar. Tanto que qualquer jogador que passasse praticamente metade do ano sem jogar, você não levaria para uma Euro. Só que o Southgate, ele se sente tão dependente do Shaw, que, meu Deus, tem que ter esse cara, tem que ter esse cara, que mesmo o Shaw sem jogar, praticamente, ele levou o cara tá lá se arrastando. Claramente não tá apto para disputar uma competição nesse nível, né? Mas tá lá e até entrou hoje. Ele é muito um homem de convicções, né, o Southgate. Tanto é que há pouco tempo atrás ele estava dizendo que ele não tinha encontrado o time ainda porque ele não tinha encontrado um substituto pro Calvin Phillips, né? Vale lembrar dessa frase lá na fase de grupos, que foi uma doideira. Não. E meio que a solução já tava com ele ali, porque eu não sei se vocês acham isso também, mas assim, a fase de grupos ele fez ali com o Alexander-Arnold e o Rice, né? Depois ele tentou o Gallagher. E agora ele finalmente cedeu, botou o Mainu e, pô, a diferença, assim, cara, é brutal. O Mainu muito bem, né? Completamente à vontade na posição, mesmo sendo jovem, né, cara? Cara, assim, e assim, eu não sei o que vocês acharam dessa frase aí, mas lá no canal nosso, no Not Soccer, o Pente e eu, a gente teve uma... Pô, a nossa opinião sobre essa fala do Calvin Phillips aí foi risada, né? Tipo, com todo respeito ao cara, assim, eu não sou muito de ficar fazendo tanta piada com os técnicos e tal. Eu entendo que esses caras devem ter um motivo pro Southgate ter, assim, tanta moral, eu acho que não, mas a moral que ele tem pra ter chegado onde ele chegou e tal é uma coisa. Agora, essa aí do Calvin Phillips não dá, cara, não tem base disso. Seu time joga mal X jogos num torneio igual a Eurocopa, você é técnico faz o quê? 9 anos que ele treina na Inglaterra? São 8 ou 9? Eu não sei, mas é bastante. 16. Cara, é muito 16. tempo, né? Tipo, 2016. E aí você tá sentindo a falta do Calvin Phillips na Eurocopa. Tipo, mano, não é possível. Assim, eu entendo também que existe uma separação, é importante a gente deixar claro que existe uma separação entre o que é o Calvin Phillips jogando em clubes, que ele é meio que um não jogador hoje em dia, né? Tipo, o Calvin Phillips estoura no Leeds, joga muita bola, justifica uma transferência pro City, se anula no City, né? A passagem dele na carreira dele pelo Manchester City, ela dá até dó do cara, porque de alguma forma ele não se enquadrou nem um pouco, ele deve ter piorado a opinião que o Guardiola devia ter dele quando ele treina pelo cara. E aí ele some das escalações, vira aquele meme do Rodri que joga pra sempre, né? E daí o Calvin Phillips é uma figura que mesmo quando o Rodri vira e mexe quando não pode jogar, o Guardiola fala, puta, quem que eu consigo colocar aqui pra não pôr o Calvin Phillips? E ele fez isso várias vezes, né? Ele tentava muito não pôr o Calvin Phillips. Aí uma hora ele sai do City e você pensa, nossa, será que alguém vai ressuscitar esse cara? E ele decide ir pro West Ham do David Moyes. Isso não ia ser uma ótima ideia, né? Pelo menos, assim, eu tava com uma péssima opinião do West Ham agora quando ele foi transferido pra lá. E, de fato, foi horrível. Ele chega, não joga nada, ele tem uma expulsão, entrega gol. E aqui a gente tá falando, em julho de 2024, que o técnico da Inglaterra acabou de ter uma frase dessas, de que ele não ter o Calvin Phillips é um problema para a escalação dele. Olha quem é a escalação sua, cara. Muito louco essas coisas, né? Tipo, e olha que eu repito, eu sou uma pessoa que gosta de fazer muito esforço para entender o que esses caras estão fazendo. Mesmo técnico igual ao Southgate, que a gente não gosta e tal, que é muito fácil falar mal dele, né? Muito fácil a gente vir aqui e ficar fingindo que o cara é um burrão, que erra tudo. Mas é sério, essa do Calvin Phillips aí é uma que é difícil de engolir, né? Ele tem opções, né? Vocês falaram aqui do Alexander-Arnold, que ele começa usando na Euro. Ele também teve uma substituição que ele fez bastante, que era aquela de tirar o Arnold para colocar o Conor Gallagher, lembra? Ele fez essa substituição algumas boas vezes aqui nessa Euro também. Ele tem opções. Não é possível que o Calvin Phillips é o Zidane, cara. O Calvin Phillips é o Rodri, não pois é, né? Se fosse assim, né? Tipo assim, por exemplo, digamos que o Rodri se aposenta da seleção da Espanha, o De La Fuente chega e fala, pô, não tem um Rodri. Aí tu entende, né, irmão? Mas aí beleza, é outro né? patamar, né? O Brasil perdeu o Casemiro, vamos falar assim, né? Tipo, nossa, agora o Casemiro não tá numa boa fase, o que a gente vai fazer? Tá bom, agora Calvin Phillips, dá pra fazer alguma coisinha aqui, né? Pois aí, cara. Tem que dar. Com certeza. E aí o Mainu meio que, tipo, era a solução que tava ali, me parece, né? Porque ele fez um bom jogo. Mas mesmo assim, alguns jogadores da Inglaterra acho que fazendo uma boa partida, né? O primeiro tempo foi uma coisa meio completamente pobre de ideias, assim, né, cara? Eu até vi muita gente defendendo a Inglaterra no primeiro tempo, dizendo que foi um bom jogo e tal, mas, cara, eu acho que só foi um bom primeiro tempo se tu comparar com outros primeiros tempos da própria Inglaterra, que eles não fizeram nada, aí
hoje eles fizeram, tipo, o mínimo do mínimo e estavam sendo elogiados por isso. Mas eu ainda acho que foi fraquíssimo, né? Se somar Inglaterra e Suíça ali, pouquíssimas chances de gols criadas, praticamente nada de notável aconteceu na primeira etapa, além de um lance que meio que, pra mim, ele é meio que, digamos assim, ele ilustra essa Inglaterra do Southgate, que é aquele escanteio, cara. Os caras vão cobrar um escanteio de bola ensaiada, né? Um escanteio curto, assim, numa jogadinha ensaiada, e eles vão parar no Pickford, cara. Tá todo mundo na área, eles tocam de um pro outro, se embanando todo, e a bola... Cara, eles estavam no escanteio, eles vão parar lá no Pickford, cara, inacreditável. Esse lance eu falei, cara, isso aqui é a representação perfeita, porque os caras, mesmo tendo ensaiado, supostamente, né, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, um quase tromba no outro, e meio que fica uma coisa meio aleatória, assim, sabe, cara? Não sei se tu prestou atenção, mas isso pra mim foi meio que um retrato, assim, da seleção inglesa. Nossa, esse momento foi... É deles, né? Esse momento aí é deles, né? Eles vieram pra Eurocopa, acho que pra agraciar a gente com isso aí mesmo. Esses caras... É inacreditável. Tipo, existe uma diferença grande entre o que é os caras treinarem um clube, que você tá lá todo dia, e o que é treinar uma seleção. O Dorival vai jogar agora 10 horas aqui com o Brasil contra o Uruguai, num trabalho que o cara acabou de começar. Isso daqui é um trabalho que, repito, isso aqui faz mais de 8 anos que esse cara tá aqui nesse time. Parece que ele regrediu em várias coisas, não parece? E vocês acompanharam mais do que eu os campeonatos que eles disputaram nesses últimos anos, os mais importantes, né? Euro e Copa do Mundo. Aqui no primeiro tempo eu fiquei com a mesma impressão que você, Pedro. Eu fiquei com a mesma impressão. Acabou o primeiro tempo e eu pensei, até que eles jogaram ali 0,5, assim, acima do que eles jogam nos outros jogos. Mas não tem como. Tá longe de ser um time que eu achei que merecesse até passar da Suíça. Eu queria que a Suíça tivesse passado. Eu queria que esses caras tivessem sido eliminados lá atrás. Porque eu fico incomodado com isso aqui, cara. É muito jogador muito bom. Não tem uma pessoa, eu acho, na lista de convocados deles que eu olho e fale, puta, por que levou esse cara? Talvez, assim, o que mais dá pra falar isso, que me veio na cabeça aqui agora, talvez fosse o Konsa. Talvez, eu não tô nem querendo dizer que o Konsa é ruim, repito, não tem jogador ruim na escalação, na lista de convocados desses caras. E aí os titulares, não é possível. Você tem o Bellingham, o Phil Foden. Imagina eu falando isso pra você, Yuri, eu viro e falo assim, a gente vai jogar um campeonato aqui, você vai ser o técnico. Eu vou te entregar esses jogadores aqui, você vai ter à sua disposição o Bukayo Saka, o Declan Rice, o Maino, o Bellingham, o Phil Foden, o Harry Kane, o John Stones, o Walker. No gol, eu vou te dar o Pickford, que assim, você vai falar, queria outro goleiro. Só que ao mesmo tempo, mas vê se você não concorda comigo. O Pickford não estraga nada, sabe? Eu não te entreguei um goleiro que ele vai matar o seu time, sabe? Não, você chutou a bola no gol, acabou, a gente tá perdido. Não é o caso, ele ainda é um cara esforçado, pelo menos é um cara muito vocal, grita com todo mundo, organiza a defesa, tá bom, o tanto de jogador craque que eu te dei na linha, ok. Você ainda vai ter Cole Palmer, você ainda vai ter mais uma leva, o Eze. Gente, tem muito cara bom aqui pro time ser esse desmando que você tava falando agora do escanteio. Esses caras, inclusive, tem um problema que é muito grande, eu acho que deve ser o que mais me irrita, que é, inclusive, isso vem dando certo, esses caras talvez cheguem até a final, porque, sei lá, Deus quer. Só pode ser isso. Com um problema que é o seguinte. Olha pra esses jogadores aí que tá na tela de vocês. Todo mundo aqui é jogador de aproximação. O Phil Foden é um jogador que vai receber a bola, ele vai chegar até você pra receber essa bola. O Harry Kane é um excepcional jogador pra fazer isso. Ele é esse 9 que volta. Ele é um 9 e um 10 ao mesmo tempo, né? Ele volta pro círculo central, dependendo se o time não tiver conseguindo sair jogando. E ele vai ajudar o time com um ponta que passa como se fosse o Son, né? Tipo, o Pedro conhece isso aqui, viu isso 1 milhão de vezes acontecer na vida dele. O Son passa e o Son vai sair na cara do gol, porque o Harry Kane vai pegar essa bola e vai deixar ele na boca do goleiro. Aqui você tem várias opções para aproximar e para criar o tanto de tabelinha que você quiser. Agora, só um jogador aqui pode ser uma flecha, é o Saka. Ele é o único jogador aqui que vai fazer o movimento por trás da defesa e vai correr direito e com explosão suficiente para você atingir ele com o passe depois. Só o Saka faz esse papel. Isso fica mais incômodo ainda quando você vê que parece que o técnico e os próprios jogadores não fazem nada a respeito. Fica o time que chega a bola aqui do lado de cá, vamos imaginar essa escalação que tá na tela aqui, nessa formação, aliás. A bola chega do lado direito, aí todo mundo encosta. Aí encostou, ou quando o Saka não tá sozinho naquele lado, né, aí parece que ele vai ter que driblar 6 pessoas e tocar na boca do gol pro Harry Kane empurrar. Isso não vai acontecer nunca, a chance é 0, porque são 200 pessoas. O time sobe no campo de maneira lenta. Então você permite que a Suíça, nesse jogo aqui mesmo,
se recomponha sem muita dificuldade, né? A Suíça vai só dando um trotinho para trás ali, pronto, tá postado, defesa inteira, linha de 5 deles, 4 jogadores na frente, e aqui os jogadores que eles têm são o Char, o Akanji e o Ricardo Rodrigues, né? Tipo, esses caras não são horrorosos, né? Não. Ainda tem jogador aqui, vários da Premier League aqui, que já jogaram contra esses caras, inclusive. E o seu contra-ataque aqui é razoavelmente perigoso, né? A sorte é que a Inglaterra é um time também que tem jogadores que podem buscar essa correria. Mas sobe devagar pro ataque, aí quando vai tocar a bola, aí vem o Phil Foden para receber pertinho e dá um toquinho e devolve em você. Aí o Saka explode pra linha de fundo, aí você fala, vai, dá um lançamento nele. E aí o Foden parece que... Não sei, cara, eu tenho um preconceito às vezes, que eu adoro o Foden é um craque, mas às vezes o jogador que joga no City parece que tem esse negócio do calma, não preciso forçar o passe agora, dá uns minutinhos e a gente dá esse passe, senão a gente perde a posse. E aí fica nisso, velho, fica sempre essa coisa do não vamos perder a posse. E fica. Então vira um time que ele é muito bom pra ficar com a bola, só. Ele só fica com a bola, ele não vai entrar na sua área. Quando entrar vai ter que ser o Saka para fazer uma corrida, vai ter que ser o Saka cortando para dentro, como foi o gol hoje que salvou eles. O que salva eles na eliminatória passada é um lateral na área, é muito pouco, né? É muito pouco. Assim, você compara o jogo desses caras aqui com o jogo, por exemplo, da Espanha. Cara, a Espanha eu virei fã. Eu não sabia que a Espanha jogava essa bola. Eu comecei a ver os jogos da Espanha aqui na Eurocopa. Eu falei, meu Deus do céu. É como ver jogo de moleque, assim, comparando com o jogo da Espanha. O jogo da Espanha é um monte de adulto que sabe o que tem que fazer. E aí você vê que quando um cara recebe a bola em algum ponto, tem gente passando até em lugar que você não sabia que existia. E aí a jogada sempre progride, né? Você sempre tá surpreendendo o adversário colocando o Yamal pra correr nas costas de alguém, o Nico Williams do outro lado. É um time que é muito bom tanto pra reter a posse quanto também pra te agredir com velocidade e explosão. Você não deve... Eu não sei como que joga contra assim, a Espanha. E tipo assim, as peças que a Inglaterra tem seriam suficientes pra fazer coisas muito melhores, né, cara? Tipo, tu falou, por exemplo, o Yamal e o Nico Williams. Pô, o Saka é um jogador, por exemplo, hoje ele foi muito acionado. Eu acho que ele foi o melhor da Inglaterra, né? Até o melhor do jogo, na minha opinião. Mas ele é um cara que ele tem total condição de ser cada um com as suas características, né, obviamente, mas ser o Yamal, digamos assim, ser um cara que é mais incisivo, puxa pra dentro, seja acionado bastante, né, mas às vezes, como foi em alguns momentos da Eurocopa, que chegou a ter gente pedindo que ele saísse do time, porque ele tava sendo pouco utilizado, né, e hoje acho que até foi as melhores momentos da Inglaterra foram por aquele lado direito ali, mas mesmo assim não era um time que tava atacando muito bem e tal, né, os caras... Vale ressaltar, no primeiro tempo não aconteceu basicamente nada. Pra vocês terem uma ideia, a Inglaterra chegou ali na metade do jogo, né? Eles tinham a seguinte estatística. Eles chutaram 13 vezes no gol na Eurocopa inteira. É o mesmo número da Polônia que foi eliminada na segunda rodada. Que, tipo assim, cara, é nível... Eles estão no mesmo nível de eficiência ofensiva dos piores times da Euro, da galera que caiu lá na fase de grupos em último. É um negócio inacreditável, né? E pra vocês terem uma ideia desse jogo, cara, a primeira finalização no alvo foi da Suíça aos 51 minutos de jogo, né? O Xhaka manda pro Vargas, o Vargas manda pro Embolo, o Embolo gira em cima do Konsa e chuta nas mãos do Pickford. E ali eu achei que a seleção da Suíça começou a gostar da partida. A Inglaterra, daquele jeito meio medrosa, aquela pressãozinha frouxa, aquela linha de marcação bem recuada, sem, parece que nenhuma vontade de recuperar a posse, super passiva, assim, vendo o jogo da Suíça. A Suíça começou a gostar do jogo, teve mais uma bola ali que o Embolo cabeceia e é travado pelo Konsa, né? O Konsa estava bem na marcação. E os caras foram melhorando. E a Inglaterra daquele jeito que a gente já viu tantas vezes nessa Eurocopa. Do mesmo jeitinho, igualzinho, cara. Parece copia e cola de um jogo pro outro. Toda a performance sempre igual, né? E até que chegou o momento que isso aí deu ruim. Porque aos 75 minutos, né? O Schär, que é um zagueiro, pensa só, o zagueiro, Schär, tava como se fosse o Stones do Manchester City. O cara tava lá na boca do ataque. E não é porque foi assim, eventualmente, que ele fez uma corrida, não. É tão pra trás que a Inglaterra tava, que direto os zagueiros suíços estavam ali como se fosse o Stones e o Rubem Dias, empurrando um Bournemouth pra trás, alguma coisa assim, né? Aí o Chara acha o Ndoye faz uma corrida na ponta, cruza pro meio, o Stones dá uma desviadinha, ela sobra no Embolo, que empurra. Nesse momento, cara, tu não tem noção, quando sai esse gol, meu sorriso, ele quase rasgou minha cara assim, ó. Eu comecei... Cara, as minhas notas aqui, que eu anotei aqui, estão super ofensivas, cara. Então, assim, toma seus... Daí pra baixo, entendeu? Mas foi um momento muito doido, né? Porque sai o gol da Suíça e ali... Que parece que o Southgate acordou, né, Yuri? Tipo assim, os caras tomaram o gol, finalmente vou fazer alguma coisa. Aí que ele muda, ele faz 3 substituições de uma vez só, ele coloca o Palmer, tira o Konsa, né? Então ele foi até ousado. Tira o Mainu, coloca o Eze...
E é ali que eles parece que começam, tipo assim, esperaram, os caras não fizeram nada o jogo inteiro, esperaram tomar um gol pra, opa, isso aqui é uma partida de futebol valendo classificação, rapaziada, vamos fazer alguma coisa? E começaram a se mover, né? Mas foi realmente, cara, muito, muito bom para a Inglaterra que eles conseguiram reagir rapidamente nessa partida, né? O gol do Embolo saiu aos 75, o gol do Saka saiu aos 80, então não deu tempo de virar um drama. Não deu tempo dos jogadores ficarem nervosos, começarem a errar um monte de coisa estúpida, a Suíça se agrupar, conseguir fazer a retranca certinho, que nem a Eslováquia conseguiu fazer, por exemplo. A Eslováquia, ela toma o gol na técnica secreta, né? Que eu sempre digo, do lateral na área. É uma técnica passada de geração em geração, uma das maiores técnicas da história do futebol, né? É aquilo que eu sempre digo. Junto ali com a técnica de colocar o pirulão na área para jogar a bola para ele cabecear. Mas dessa vez não foi com técnica secreta, né? Foi no talento individual. O Bukayo Saka, ele tem essa característica, né? A gente conhece bem no Arsenal, de que se ele conseguir levar para a esquerda, ali na entrada da área, ele sempre vai finalizar, e ele finaliza bem. E acho que foi um momento de desatenção dos jogadores da Suíça, né? Porque o Saka vai levando, eles meio que vão naquela... Vão deixando, ninguém chega pra fechar a porta. E tu vê que, e só até que ele acha bem rapidinho, ângulo, né? Teve várias vezes que o Saka pegou a bola durante a partida e aparecia um segundo marcador justamente pra fechar esse caminho da esquerda que ele gosta, né? Só que, pô, tu acertar essa marcação o jogo inteiro às vezes é difícil. Uma vez ele escapou e acertou o chute, né? Então, mas o problema foi justamente esse, né? Você cometer um erro fatal desse pouco tempo após você fazer o gol. Porque aí, pô, cara, se a Inglaterra não consegue empatar aí, a chance da Suíça se classificar era altíssima. Cara, porque eu acho que se dá mais 5 minutos, eles iam começar a chuveirar a bola, ia ser um negócio feio, cara. Ia pro risca-faca, ele ia colocar o Tony ali, ia começar a jogar latereio, cruzamento, escambau de Madureira, e não sei se dessa vez ia ter um gol de bicicleta para salvar. Então, o Saka salvou, assim como o Bellingham fez contra a Eslováquia, o Saka salvou o rabo do Southgate. E tu acha que o Sommer falhou, cara? Porque meio que a bola vai passando por um monte de suíço, né? Tem uns 3 caras que estavam perto da bola, mas não conseguem cortar. E aí eu acho que na hora que o Sommer decide cair, ele já tava tarde demais, assim. A bola foi bem no cantinho, até, não acho que foi uma falha dele. Mas eu achei que, revendo o lance, assim, parece que ele foi esperando que alguém fosse tirar a bola, assim, só se jogou bem tarde, né? Não sei se tu achou isso também. Não falhou não. A bola foi no limite, ela até pega na trava antes de entrar, né? Pra mim não tem zero falha, é um chute bem difícil. Foi muito, muito preciso. Esse chute pra mim também, quando pega na trave, assim, não dá, cara. Bola no pé da trave ainda, baixinha, assim, impossível, né? Ela pode até nem ir tão forte, né? Não tem como, né? É foda, ser complicado, deve ser complicado demais ter que marcar o cara 90 minutos sempre nesse tipo de lance. Porque que você erra pra um cara igual o Saka, esse chute curvado dele acho que é o mais perigoso, né? Esse é o mais perigoso desse tipo de jogador. Você não pode deixar esse cara trazer a bola pra dentro pra chutar, velho. Essa aí. E não é só ele, né? Tipo assim, por exemplo, assim, digamos que o Saka pega a bola, aparecem 2 caras que conseguem travar essa jogadinha. Mas se ele soltar no Foden e o Foden abrir um espacinho também, meu amigo, é outro que deixou chutar, acabou, né? Então é bem complicado mesmo. E, cara, pra ter uma noção da falta de eficiência inglesa, quer dizer, da alta eficiência, mas da pouca produtividade inglesa, no momento que o Saka faz esse gol, foi o 3º chute a gol, ou seja, chute correto da Inglaterra no mata-mata apenas, e 3 gols. Não. Foi o gol de bike do Bellingham, o gol do Kane no primeiro minuto lá da prorrogação, e esse gol do Saka. Os caras chutaram 3 no gol e fizeram 3 gols. É inacreditável, cara. Inacreditável. Cara, isso daí isso é Inglaterra, né? Assim, tem um comentário que eu acho que a gente tem que fazer. Aliás, 2, né? O primeiro sobre as substituições que você tinha citado. Eles tomam o gol aos 75 e aqui você falou que a sua anotação eram alguns palavrões, né? A minha tá escrito aqui, ó. Minuto 74 eu anotei aqui, eu escrevi graças a Deus, eu juro, eu escrevi isso. E eu faço essas anotações porque lá no canal a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter uma folha que a gente escreve as impressões nossas e o tempo que tudo aconteceu dos jogos da Premier League, a gente vicia em fazer isso para outras coisas que a gente também vai comentar. Aí aqui eu escrevi, graças a Deus, embolou, gostoso. Eu escrevi isso aqui. E tipo, depois, minuto 78, eu coloquei que 78 tá assim, louco. Ele deve ser por causa das substituições. E mano, as substituições, olha que engraçado. O gol tomou aqui, segundo o SofaScore, aos 75. Esse foi o gol do Embolo. Uhum. Aí ele mexe, ele coloca o Eze, o Shaw e o Palmer. Olha que cara chato, velho. Pra falar o mínimo, assim, do Southgate. Ele não ia fazer. Tava, tipo, se tivesse 0-0 no jogo.
Ele não ia. Se tivesse 0-0 com 98 mil minutos de partida, ele ia estar assim. Ele tava muito feliz, cara. O time dele tava completamente passivo na defensiva. E eu via os ingleses no Twitter, tipo assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E o cara lá, tipo, assim, parado, igual uma estátua. Velho, que isso, que cara desgraçado, velho. Por que ele não ia fazer? Ele tava olhando aquilo realmente e pensando assim, tudo está indo conforme o planejado. Cara, o pior é que parece que sim. O pior é que parece que sim. Cara, eu tenho certeza de que ele tava. E aí, né, sai o gol do Embolô. Pra gente era tipo assim, graças a Deus alguém vai punir essa porcaria. E pra ele não, é tipo, o quê? O meu plano infalível vai dar errado? Não. Aí ele olha e chama o Eze, coitado, né? Tipo, o Eze não sabe nem por que ele foi levado pra esse negócio. O Palmer não sabe por que ele foi levado pra esse negócio. E o Shaw. E o Shaw assim, não, vai sobrar pra mim ainda essa porcaria, eu vou ter que entrar e fazer alguma coisa. Eles entram e dá, graças ao Saka ali, né, salva os caras de novo. Agora eu acho que não vai ter a mídia inglesa, pelo menos nesses dias, fazendo aquelas... Vocês sabem daquelas capas racistas que os caras fazem, né? Sim, eles, tipo assim, quando a Inglaterra é eliminada, aí pega um jogador negro e bota lá ele. Se o Saka tivesse perdido o pênalti, né? Por exemplo. Se perde pênalti, exatamente. É sempre um jogador negro, é sempre um cara que você pode olhar e falar assim, não, esse cara aqui não é inglês de verdade, né? Esses caras têm disso, a mídia deles lá. Em todo lugar, inclusive, tem, mas a desses caras talvez seja mais nefasta, porque é toda a competição de Copa do Mundo ou de Eurocopa, eles fazem isso, e é em massa. A mídia inglesa gosta de pegar no pé dos caras. Aqui, eles são salvos pelo Saka de novo. Prorrogação, pra mim, não precisava nem ter tido. Isso é um absurdo. Esse time aqui, no tempo normal, ele já não quer jogar. Você imagina na prorrogação o que eles vão fazer. Fato. É uma pena não terem tomado outro gol que da Suíça. Eu fico triste esses caras terem permanecido. É sério, eu juro, eu fico triste. E não era pra eu fazer esse papel, né? Tipo, eu era pra eu ser o cara que chega aqui e fala, não, porque veja bem, a Premier League é um campeonato que eu vejo os jogos ali, vou explicar por que esse time aqui vai virar alguma coisa. Não sei explicar, gente, não tem como explicar. Esse time aqui é fraco e é o que te dá vontade de não gostar de futebol. Esse time dá vontade de você ver NBA, ele dá vontade de você ver golfe, eu até brinquei que o Ronaldo Fenômeno esses dias brincou assim, né? Não, porque hoje eu gosto mais de tênis do que futebol. O futebol tá chato. Eu falei, porra, cada vez que eu vejo um jogo da Inglaterra, eu começo a concordar com o Ronaldo, cara. Nossa, vamos, pelo amor de Deus, campeonato de bote na Casa TV, a gente vai assistir tudo lá. Cara, não dá. É muito fraco mesmo, assim. Eu acho que esses caras, inclusive, sofrem uma coisa parecida, na minha opinião, com o Brasil também. Que é uma coisa que... Isso é uma opinião pessoal minha, de que eu acho que enquanto o Brasil tiver treinadores brasileiros, a gente tá bem mais distante de ter um time de verdade. Esses caras não podem ter técnico inglês, velho. Eles não podem fazer isso. Infelizmente, assim. No caso do Brasil, acho que o problema é outro. É o treinador se assemelhar demais com a CBF. Esse é o meu problema. E também por questões também filosóficas, questão do jeito de pensar assim, o jogo. Se a gente fosse entrar nesse debate, assim, iria longe, né? Mas tem toda uma questão aí de, por exemplo, inserção de por que o técnico brasileiro não tem nenhuma abertura praticamente no cenário internacional, enquanto de outros países aí, sei lá, argentino, tem argentino por tudo, comandando equipes e seleções. E também nos ingleses, mesma coisa, né? Por que não sei há quantos mil anos não tem um técnico inglês campeão na Premier League, por exemplo, né? Tem várias questões que a gente poderia levantar. Mas, cara, rapidão indo pra prorrogação aqui, né? É tudo ruim. É tudo ruim. Chegando na prorrogação, cara, acontece assim, ó. Tem um chutaço de fora da área do Sommer e depois tem um chute do Bellingham. Que aí dá uma aliviada naquela estatística de que era 3 chutes a gol no mata-mata e 3 gols, né? Vão duas finalizações ali que o Sommer cata. Mas é uma Inglaterra que, principalmente no segundo tempo da prorrogação, continua recuada. Eu tenho certeza que os caras estavam se preparando pros pênaltis já. Depois vazou aquela fotinho do Pickford com já uma estratégia pra cada batedor de pênalti da Suíça, né? Eu acho que os caras estavam assim, pô, a gente se preparou tanto pra penal, vamos pros penais mesmo, porque eles não estavam fazendo nenhuma questão de jogar, né? Os caras, depois o nosso querido Southgate ainda tira o Kane, bota o Tony. E, cara, vou te falar que ainda teve um resquício da Suíça quase fazer a bondade, quase trazer a felicidade pro planeta, porque entre o Shaqiri quase mete um gol olímpico, cara, seria poético a Inglaterra ser eliminada com um gol olímpico do Shaqiri. Ele bate, a bola vai no travessão, acho que quase na forquilha ali, mais ou menos, né? Você imagina o que eu ia escrever na minha anotação aqui dele, se ele faz esse gol. Você imagina o que eu ia desenhar ele aqui, sem roupa. Eu ia desenhar ele no meu papelzinho aqui. Cara, que lance, né? Cara, pô, e o Shaqiri é um cara abençoado desse tipo de torneio também, né? Esses caras, eles são a anti-Inglaterra, né? Chega torneio de seleção, o cara, não, peraí, eu vou mostrar minha versão aqui que você nunca viu na sua vida. Esse cara é espetacular. Teve Esqueci, perdão, qual que é o nome mesmo, gente, do treinador da Suíça? Eu esqueci o nome dele. É o
Murati Yakin. Isso. Murati Yakin. Esse cara também tá tendo uma... Tava, né? Coitado, que tristeza. Lamento muito a queda deles, mas esse cara tava tendo uma Eurocopa iluminada, né? Porque, assim, o que teve de decisões que ele fazia, de troca de escolha de titulares para um jogo e para o outro, o Shaqiri não era titular até... Contra quem que foi aquele golaço que ele fez o gol da vitória? Não lembro contra quem que foi. Foi contra... Puta, cara, deixa eu conferir aqui pra não falar besteira. Mas ele não era titular e o treinador coloca ele e ele decide o jogo com aquele gol. E teve outros jogadores também, que eu não lembro se era o Vargas também, num jogo que ele tira e depois coloca, o Vargas faz um gol, uma assistência. Uhum. Esse cara tava empilhando ótimas decisões, né? O Sim. técnico da Suíça. Ele tava acabando com o campeonato. Tava aparecendo até o Southgate, nossa, né? São grandes decisões, assim. E aí ele cruza aqui com esse time e, infelizmente, não dá pra passar. É uma pena, velho, mas também isso mostra pra gente Bom, a gente não tá sendo injusto, a gente tá vendo os jogos da Inglaterra e tá todo mundo concordando que isso aí é paia, que isso é um time que não devia estar aqui. Pelo menos no nosso gosto, pelo menos no que a gente acha que é um time que merecia passar essas fases. Mas eu acho que dá pra falar que se o Southgate tivesse com um elenco que fosse um pouco pior, já tinha caído, né? Cara, olha, eu vou te falar, ele só tá vivo. A gente até brincou assim, mas por que a Inglaterra foi então pra final da Eurocopa passada? Por que a Inglaterra avançou bastante na Copa do Mundo? Se o Southgate é tão ruim assim? Pô, ele não foi por causa do Southgate, foi mesmo com o Southgate, foi a despeito do Southgate, né? Calma aí. Vamos ver, Yuri, vamos ver, faz um contraponto. Não, eu discordo do senhor quanto à Euro 2020. Eu acho que na Euro 2020 a Inglaterra tinha um bom time. Não era um time brilhante, né? Inclusive, o time da Euro 2020 era consideravelmente mais fraco do que o atual em termos de nomes, né? Naquele time tinha Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier e Shaw nas alas, Rice e Phillips no meio, Sterling, Mason Mount e Harry Kane. É um time inferior ao time atual em termos de talento em quase todas as posições, mas era um bom time. Era um time sólido, era um time que dava para você entender o que eles queriam fazer, né? Tanto que, assim, os alas, né? O Shaw e o Trippier eram dois dos melhores jogadores da equipe, então era um time, por exemplo, eu não vou dizer que era o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso das seleções, mas fazendo esse paralelo, era um time que também era muito focado nos alas, né? No Shaw e no Trippier. Aquele era um bom time, mas no resto, eu concordo com você. Em 2022, na Copa de 22... Apesar de ter feito um bom jogo contra a França, também foi uma Copa que eles deixaram a desejar, em termos de desempenho. E agora, essa de 2024, 2023, esquece. Pô, essa aí é o pior de tudo, né? Porque parece que quanto mais o... Porque assim, ele assume a Inglaterra em 16, o Inglaterra entra em safra. Só queria voltar pra gente encerrar esse jogo, porque... Nas cobranças de pênaltis, né, o que acontece? Todo mundo mais ou menos bate bem, eu não lembro de ninguém que bateu muito mal, mas o Akanji bateu mal, né, ele vai devagar pra bola e manda sem força, ele não manda no canto. Eu tenho a impressão que ele tentou fazer aquela de esperar o goleiro cair, deslocar, só que, assim, sem ter treinado ou sem ter a técnica perfeita daquela batida, porque o Pickford pegou com bastante facilidade até, né, ele chuta, ele é o primeiro batedor, o Akanji, ele chuta, o Pickford pega. Ele sabia que a bola ia ali, vazou. Deixa eu catar essa imagem nas interwebs, na rede mundial de computadores, aí uma imagem de uma coisa que é bem comum, tá? O goleiro, geralmente, ele vai com em algum lugar ali anotado dicas para disputa de pênaltis, geralmente é na garrafa, né? Por isso que você sempre em disputa de pênalti, ou então quando vai ter uma batida de pênalti durante o jogo, você sempre vê o goleiro dando um migué para ir pegar a garrafa. Na verdade, não é para ir beber água, é para ir ver a dica do batedor. Na colinha do Pickford ali, estava dizendo que quando o Akanji fosse bater, ele deveria cair para a esquerda. Tá aqui na tela, ó, tá escrito aqui, ó, Akanji dive left, ou seja, Akanji defende para a esquerda. Exatamente, ele sabia, ele confiou no scout, né? Essa aí é 90% mérito do scout e 10% mérito do Pickford, né? Ele deve estudar bastante também, né? Não é só, né? eles não recebem só o relatório, né? Ele deve assistir também várias cobranças da galera aí. O Akanji bateu da forma mais porca possível e facilitou a vida do Pickford. Tanto que foi o único que perdeu, né? Todos os outros jogadores que converteram. Não precisava nem estar escrito dive ali. Se falasse dominar a bola,
com a canhota já dominava, né? A cobrança, ele já botava o pezinho ali, dominava, não precisava nem ter sujado o uniforme. Pior que é, cara. Ó, vou te confessar que eu tava torcendo aí pra Suíça ganhar, né? Mas quando o Saka foi pro pênalti, eu tava torcendo pro Saka fazer o pênalti pra até fechar essa história de 2021, né, cara? Quando ele perde na final, tem todos aqueles casos de racismo horríveis contra ele, Sancho e Rashford. E agora ele chega num patamar diferente pra essa Eurocopa, né? Já como jogador muito mais consolidado, já como um dos grandes craques aí da Premier League. Mete o gol de empate, que vamos combinar, se não é bem possível que se não é ele acertar um chute raro ali, provavelmente essa Inglaterra teria até, né, se despedido, vai saber. E aí converte o pênalti dele também. E no final das contas, então, rapaziada, essa Inglaterra que a gente passou aqui 1 hora amassando, falando mal, está nas semifinais da Eurocopa. E se a gente fizer um balanço, fase de grupos tenebrosa, né? Se juntar todos os jogos ali, se pá, tem o quê? Uns 30 minutos que eles jogaram bem, com sorte. Oitava de final, muito mal, só se salvaram com um gol de bicicleta do Bellingham no último lance. E quartas de final não foram tão melhores, talvez uma pequena melhoria. Eu destacaria o fato de que o meio campo parece dar uma consertada com o Rice e com o Mainu ali, mas ainda assim abaixo. E também, novamente, salvos aí por não deixa de ser uma jogada individual, né? Assim, obviamente que é uma jogada trabalhada, mas que o Saka faz muito bem no Arsenal também. Mas não deixa de ser uma jogada individual também, que ele recebe na ponta, puxa pra dentro e manda o tirambaço. E essa Inglaterra vai para semifinais, então, cara. Tá entre os 4 melhores times da Europa. Supostamente, né? Números Sensacional. Sensacional. Acho que deve ter uma cota para isso, eu acho, não é possível. É inacreditável. E esse time aqui, acho que talvez seja acho que o terceiro time com melhor média de posse de bola no campeonato. Ou seja, é por isso que faz a gente dormir. Porque, ao mesmo tempo que é um time que fica muito com a bola, é o time que é dono daquele número que você falou, Pedro, que era do número de chutes. Não sei se foi você ou o Yuri que disse. Sim, eles chegaram na metade do tempo ali do jogo, eles estavam com 13 chutes a gol, que era igual da Polônia, que foi eliminada na segunda rodada. Brilhante. Fica muito com a bola, não quer chutar também, não quer entregar a bola para tomar contra-ataque e a gente fica assistindo, dormindo. Brilhante esse time, cara. Eu acho que se ganhar, vai trazer muito enriquecimento aí pro futebol. Não tem como nem falar brincando. Cara, já pensou, vários treinadores começam a se inspirar no Southgate, cara, depois dessa grande vitória. Imagina, ele treina o Brasil depois, né? Southgate vem treinar o Brasil depois, vai ser brilhante isso. Credo, cara. Olha só, o nosso melhor da partida foi o Bukayo Saka, né? Ele 4 dribles, 2 chances criadas, meteu o golzinho dele, converteu o seu penal também. Também foi o melhor da partida aí para a UEFA, né? Na premiação oficial. E atenção, críticos, por favor, momento de ficar quietinho e adorar o mestre. Lá vem a estatística. Antes de Southgate, Inglaterra em toda a sua história, 2 semifinais de Eurocopa. Com o Southgate, 2 semifinais de Eurocopa. Tome. Calou todo mundo aqui dessa live. Calou os 3 aqui. O primeiro comentário desse post. Ele é melhor que Guardiola. Com certeza. Sensacional. Esse cara é um gênio, velho. Esse João Gabriel, obrigado por esse comentário, mano. Eu adorei isso. Tipo, ia ser legal se todo mundo começasse a fingir isso, sabe? Que acha ele. Em vez de xingar ele, começar a exaltar ele de brincadeira assim, né? Ia ser brilhante, velho. Ia ser brilhante. Vamos fazer isso. Vamos criar essa campanha agora. Vou fazer isso pro Not Soccer lá. Vou falar pro pessoal que o Southgate tinha que entrar no lugar do Klopp no Liverpool. O Liverpool errou em pegar o Arne Slot, tem que ser o Southgate agora. Cara, tomara que o Brasil não caia, mas se o Brasil cair na Copa América, já tem um post pronto, já bota a foto do Southgate, o símbolo da CBF e fala assim, é o homem certo. A Inglaterra não merece. Ai. Passando pela mídia inglesa, lá na Sky Sports, eles disseram o seguinte: o garoto estrela, né? Como é que é Starboy em português? É o iluminado, digamos assim, né? O Bukayo Saka acende um brilho ali para o Southgate, né? Eles estão dizendo basicamente que o Saka salvou os caras. E aí, lá vem algumas falas aí do nosso querido Southgate que tá maravilhosa, cara. Se eu não consigo aproveitar isso, então é perda de tempo. O técnico da Inglaterra, o Southgate, disse isso, né? E depois falou o seguinte, uma frase muito chocante. Nós continuamos a dar às pessoas memórias fantásticas. Continuaremos a aproveitar esta jornada. Memórias fantásticas. Não, mas assim, brilhante. Eu tenho certeza que o torcedor inglês nunca vai esquecer esse jogo, por exemplo. É um jogo que vai ficar marcado na memória. Quem viu não esquece. Nem eu. Eu não vou esquecer nunca dessa Eurocopa desses caras. Nossa, eu poderia ter dormido, eu poderia ter feito muita coisa. Mas vai ficar traumatizado, é trauma de guerra. Isso. Não, mas falando sério agora aqui, né, daquele jeito que a gente
combinou aqui faz 2 minutos, né? Esse cara é um dos grandes técnicos que a gente viu aqui na história do futebol. É brilhante, ele tá certo mesmo, ele tem que aproveitar, né? É isso. Como você bem disse, né? 2 Eurocopas pré-Southgate e agora já são 2, ou seja, é óbvio, é matemático que se você deixa ele mais 4 anos, ele vai ganhar uma Eurocopa ou ele vai chegar na outra semifinal. A Copa do Mundo ele já ganhou. É um fato científico, né, Ele cara? vai ganhar. 2026 tá aí, ele vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Isso é indiscutível, a chance é 0 dele perder. Vamos passar lá pelo Blick da Suíça. Eles disseram o seguinte, cara, para eles foi um nocaute brutal para a seleção nacional. Isso é simplesmente irreal. Eles estão dizendo que mais uma vez eles caíram nos pênaltis, né? E realmente estava até vendo internamente que a Suíça está crescendo bastante. Eles nunca tinham passado na fase de grupos. Aí 2016 eles chegam nas oitavas, 2021 eles chegam nas quartas e agora tiveram um pelinho de chegar nas semis, né? Então realmente é uma seleção que tem evoluído aí nos últimos anos. Lá no SRF da Suíça, eles disseram o seguinte: o Xhaka assumiu, né, ou revelou depois do jogo que ele jogou com uma fibra muscular rompida. Então, basicamente, estava com o músculo arrombado e foi pro sacrifício, né, para esse jogo. Inclusive, mesmo assim, fez um belo jogo. Teve um momento que ele perdeu uma bola de defesa ali que quase complicou a Suíça, mas fora isso, foi mais uma boa partida do Xhaka que amadureceu muito como jogador, né, e na Suíça tem esse papel de organizador, assim, passa muita bola por ele ali, fez uma grande Eurocopa. Inclusive, também tem essa matéria aqui do Blick, dizendo que o capitão entrega mesmo com uma lesão no tendão. Loucura! Chapéu. Chapéu acho que deve ser tirando o chapéu, né? E ele tá com uma nota 6 aqui, mas é de 1 a 6, tá? É um sistema lá... Acho que na Alemanha também é assim, se eu não tô enganado. No Der Bund, né, que é o nome do jornal lá da Suíça, eles disseram o seguinte: o sonho suíço desmorona na disputa de pênaltis. E por último, também tem o Le Matin, acho que assim, né, da Suíça lá, eles disseram o seguinte: gigante, mas derrotada, a Suíça deixa a Euro. Esta página da história vai ter que esperar. Então, basicamente, estava esperando uma semifinal que seria histórica, seria a primeira vez na vida deles, né? Mas que, no final das contas, acabou ficando pelo caminho aí.